Voltamos com Conversa com o Pastor e eu quero ler com você o Salmo 148, verso 12. Rapazes e donzelas, velhos e crianças. Vamos orar? Senhor, obrigado pela palavra que lemos. Agora rogamos que o Teu Espírito nos dê entendimento na palavra que lemos. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. A nossa igreja, ela não tem culto infantil. É uma prática que muitas igrejas têm, mas nós não encontramos na Escritura embasamento para tal prática. A ordem no salmista dada é que todos os grupos estejam louvando ao Senhor. Como os pais são responsáveis pela instrução de seus filhos nas verdades do Evangelho, na instrução formal e na educação, nós entendemos que Deus coloca os filhos juntos de seus pais na adoração pública e no culto solene. No culto solene também nossos filhos são expostos aos meios de graça que a igreja recebe, a qual eles também fazem parte como membros não comungantes. Por estar em aliança com Deus, Deus, o nosso Deus, se dignou a fazer uma aliança conosco e os nossos descendentes, estendendo a eles a graça de participarem da igreja e do povo de Deus. Isso inclui muitas daquelas bênçãos espirituais que nós recebemos. Porque haveríamos então de privar nossos filhos, em especial da adoração pública e da pregação da Santa Palavra, separando-os em um momento tão importante. Na primeira igreja presbiteriana em Samambaia, então, os nossos filhos participam conosco no culto público. Algumas pessoas então perguntam, mas pastor, o culto infantil não é numa linguagem apropriada a eles? Eles não estão no espaço apropriado? Ora, a linguagem apropriada é o Espírito Santo. Ele é que convence da justiça, do juízo e do pecado. O Espírito Santo não está contido por idade ou capacidade intelectual. Ele pode convencer crianças no ventre da mãe, como fez com Jeremias e João Batista, que ainda antes de nascer já tinham sido separados. Ele pode fazer como fez, por exemplo, com Abraão, que na idade avançada de 100 anos foi chamado para servir a Deus. Deus não lida com tempo, com idade, com capacidade intelectual. Ele transforma o coração. Nossos filhos, portanto, devem ser expostos ao culto público desde logo cedo, para serem treinados e aprenderem a adorar, para serem educados no ambiente de culto, para aprenderem, junto com seus pais, a louvar a Deus em família e também capacitados a servir a Deus. Portanto, a linguagem apropriada é a pregação por um santo ministro do Evangelho, expondo toda a Escritura fielmente, com auxílio do Espírito Santo, que trabalha no coração das nossas crianças e dá a elas o entendimento necessário para compreender as coisas espirituais. Às vezes, instruímos os nossos filhos desde mais tenra idade na aritmética, nas línguas, quer seja a língua materna, o português, nas línguas estrangeiras. Ensinamos outras capacidades, mas acreditamos que nossos filhos não podem ser ensinados no Evangelho em linguagem comum. Nós não mudamos a linguagem científica ou a linguagem de educação quando os instruímos. A é A, B é B, 1 é 1, 2 é 2. Não importa se eles são pequeninos ou adultos, nós os ensinamos com a mesma linguagem. Os métodos podem mudar, mas a linguagem é a mesma. Então, por que haveríamos de dispensar nossos filhos da pregação do Evangelho se ela não depende do intelecto, se é uma operação do Espírito? Outra coisa, transferir a responsabilidade do pai e da mãe de educar e treinar o filho em ambiente público de culto para professoras, algumas delas nem capacitadas. Outro problema maior ainda, iludi-los com histórias e figurinhas enquanto a Santa Palavra é pregada. Nossos filhos podem ouvir histórias, podem ser entretidos com figurinhas, mas a Santa Palavra não pode deixar de ser pregada. Por isso, nossas crianças na primeira igreja presbiteriana em Samambaia assistem o culto com seus pais, participando ativamente, cantando, orando, adorando e ouvindo a pregação do Evangelho.
para que cresçam nesse ambiente e sejam edificadas pela palavra de Deus. E aqui o salmista ordena que todas as idades devem ir à presença de Deus e adorá-lo. Nossos filhos participam no culto público, adorando a Deus e louvando. Não são separados, afastados de suas famílias, nem privados da pregação do Evangelho, mas participam ativamente da vida do povo de Deus, pois Deus os incluiu por meio de uma aliança. Louvado seja o Senhor. Mande a sua pergunta para que possamos responder no Conversa com o Pastor. Deus os abençoe ricamente.